Jesus, e quem crê diz... Você pode aplaudir a Jesus antes de você sentar, querido? Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar. Paz do Senhor para você, igreja, amém? Você que está aqui conectado com a gente, onde quer que você esteja, a palavra de Deus também está chegando aí onde você está, da forma como você está. Eu tenho certeza que aquilo que está acontecendo aqui nesse lugar tem o poder de acontecer onde você está, porque nós servimos ao Deus de perto, nós servimos ao Deus de longe. Você diz amém, igreja? Irmão, como é bom estar de volta para casa. Não é bom voltar para casa? Não, irmão, é bom demais voltar. A viagem foi excelente, linda. No decorrer dos cultos, eu sempre vou estar falando aqui algumas coisas. É fenomenal, a viagem fantástica. Ir a Israel, realização de um sonho. Viver algumas coisas lá, lugares onde o nosso Jesus passou. Lugares de acontecimentos bíblicos extremamente relevantes para nós. Fantástico, é fantástico. Deus falou demais comigo, irmãos. Deus falou demais. Mas muito melhor voltar para casa. Muito melhor voltar para casa, né? Voltar para a nossa família, para a nossa igreja. Minha esposa está aqui, meus filhos. Mas, irmãos, eu agradeço demais a você pela oração. Agradeço por cada palavra que eu recebi, por cada mensagem que eu recebi, as que eu ainda nem respondi ainda, né? Mas tantas palavras, tantas mensagens de encorajamento, e eu louvo a Deus por você, igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu declaro mais uma vez que vocês são a melhor igreja que existe nesse mundo, meu irmão. Vocês são demais. Você pode aplaudir Jesus pela vida da igreja El Shaddai? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. E hoje à tarde eu estava lembrando de alguns lugares que a gente passou, e teve um lugar muito específico, que eu não demorei muito tempo lá, que é um Monte Caveira, que é o lugar onde Jesus Cristo ele foi ali crucificado. Não está da mesma forma, claro, passaram-se anos, vários acontecimentos, mas eu estava lembrando de algo que eu vivenciei naquele momento, e ali o Espírito Santo trouxe uma palavra para o meu coração que eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você de forma muito simples, de forma muito direta. E Deus colocou no meu coração o tema dessa palavra que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. O tema dessa palavra é o Deus dos pequenos detalhes. Você diz amém por isso? Você pode dizer assim: o meu Deus, Ele é Deus que cuida dos pequenos detalhes da minha vida. Você crê nessa palavra? Ele é Deus que cuida dos grandes detalhes. Ele é o Deus que cuida dos pequenos detalhes, de coisas simples, de momentos que você pode ter passado e que você vai passar, que aos olhos de algumas pessoas pode ser algo tão simples, mas Deus está falando com você. Mas Deus ele tem o poder de falar com você. É claro que nós servimos ao Deus das grandes coisas. Nós servimos ao Deus que o poder dele não mudou. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que represou o Jordão. É o mesmo Deus que trouxe livramentos para o seu povo. É o mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus. O Deus que, como a palavra diz, que com mão forte tirou o povo dele do Egito, que despedaçou os deuses do Egito. Foram 10 pragas, 10 deuses do Egito que foram despedaçados pelo nosso Deus. Nós servimos a esse Deus todo-poderoso. Nós servimos a esse Deus que parou, que na verdade fez a terra retroceder, ou seja, fez a terra rodar ao contrário, irmão. E é comprovado cientificamente, queira ou não queiram, a NASA, a ciência já comprovou o gap que há na linha de tempo da terra, que a terra, ó, ela para, o sol para, e ali o Senhor dá vitória ao seu povo. Nós servimos a esse Deus. Você pode aplaudir esse Deus aí no seu lugar? Você pode aplaudir esse Deus? Glórias a Jesus. Servimos a esse Deus das grandes coisas, os grandes acontecimentos do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que se passasse o microfone para você, você daria testemunho de grandes coisas que o Senhor, nosso Deus, fez na sua vida. Eu estava lembrando hoje à tarde de uma grande coisa que o Senhor fez na minha vida, o dia que eu tive um real encontro com Ele aqui nesse lugar, aqui nessa igreja. No culto onde o meu pastor, meu pai estava pregando, e eu me arrependi, e eu nasci de novo aqui nesse lugar, tocando nessa mesma bateria. Foi um grande acontecimento na minha vida particular.
meu casamento com a Ari, o nascimento dos meus filhos, assim como você também, tem tantas coisas para você contar. Mas eu estava lendo o Evangelho de João e o Espírito Santo me mostrou um detalhe na crucificação de Jesus, que ele fala de forma tão direta, com a mulher que estava tão necessitada. E o nosso Deus, o nosso Jesus, ele fez de tal forma que deu uma atenção no momento em que ele estava no maior sofrimento da vida dele. Eu quero que você leia comigo apenas 3 versículos que estão lá no Evangelho de João, no capítulo 19, na versão NVI, vai aparecer aqui na tela, versículos 25 a 27. João capítulo 19, versículos 25 a 27, vai aparecer aqui na tela, e a palavra do Senhor nos diz assim: junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu ali sua mãe, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Quem diz amém por isso? O discípulo a recebeu em sua casa. Meu irmão, esse é o Deus, esse é o Jesus que cuida dos pequenos detalhes da nossa vida. Esse é o Jesus que estava ali sendo crucificado, que havia passado pelo julgamento de Pilatos, que havia passado pelo chicote romano, que havia carregado a cruz até o Monte Caveira. E naquele trajeto, eu acredito que as hostes do inferno estavam ali agindo na vida do povo que cuspia em Jesus, que batia em Jesus. Eu acredito que as hostes do inferno estavam agindo ali nos soldados romanos, que desprezavam a Jesus. Ali todo o clima espiritual e natural, a terra, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus ele morre, a terra ela entrou em trevas. E não ache que foi a terra de Israel, a cidade de Jerusalém. Não, foi todo mundo. O mundo todo entrou em trevas porque o Filho de Deus estava entregando a sua vida na cruz. O sofrimento de Jesus. Alguns detalhes que nos passam, meu irmão, que da dor. Eu aprendi algo sobre a dor de Jesus. Os pés de Jesus não foram crucificados como a gente acha que foi, um para frente do outro. Não, foram do lado da cruz. Quando os espinhos entravam, transpassavam o calcanhar de Jesus. Isso é comprovado. Maior ainda a dor. E ele estava lá na cruz, e ele olha da cruz, e ele vê ali alguns dos seus discípulos, e ele olha ali da cruz, vê as Marias, e vê uma Maria especial que era sua mãe. Vê a Maria especial, que era sua mãe. Jesus, irmãos, entenda a profundidade desse texto de João. Você pode já ter lido ele, e você pode ter passado a vista, Deus não ter falado com você dessa forma como Deus está falando hoje. Olha o pequeno detalhe. Jesus ali no Calvário, recebendo o pecado de toda a humanidade, recebendo a minha e a sua culpa. A terra ali em poucos instantes ficaria em trevas, como eu acabei de falar, mas ele estava ali sendo entregue na cruz por amor a mim e a você. O sangue derramado do Cordeiro de Deus estava acontecendo naquele momento. Olha só, ele estava recebendo o pecado da humanidade, e em determinada hora ele olha, enxerga a sua mãe. E olha o detalhe, olha a preocupação de Jesus: mulher, está aí o teu filho. O discípulo a quem ele amava era o próprio João. Só ele diz isso, só ele se refere a ele dessa forma. O discípulo a quem Jesus amava, só ele se refere desse jeito. Mas era João. E ele diz assim: aí está o teu filho. Aí está a tua mãe. Em outras palavras, e assim João fez: cuida dessa mulher que é a minha mãe.
Ele para tudo para olhar para sua mãe, Maria, e para dizer assim: você não ficará desamparada. Ele vai cuidar de você. Você não ficará desamparada, Ele vai cuidar de você. Deus trouxe pessoas nessa noite para ouvir essa palavra. Deus está ouvindo a sua oração, o seu clamor, e a sua oração não está passando desapercebida diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo assim: eu estou olhando para você, eu estou olhando para você, eu estou olhando para você, eu estou ouvindo a sua oração. O detalhe da preocupação de Jesus na cruz do Calvário com a sua mãe. O detalhe do amor de Jesus com você, que trouxe você nessa noite. Você venceu a chuva de última hora. Você pegou ônibus, você pegou o carro, você veio a pé, mas você veio aqui para ouvir essa palavra, para ouvir que Deus, Ele é o Deus dos pequenos detalhes da sua vida, e Ele está atento a tudo. Você diz amém por essa palavra? Ele está atento a tudo, querido, Ele está atento a tudo. Eu não sei também se você já parou para enxergar a ótica de Maria nesse momento da crucificação do seu filho Jesus. Eu não sei se você parou para entrar nessa história comigo, e eu amo esse negócio, entrar nessa história comigo, para que você possa tentar aqui imaginar o que se passou na mente daquela mulher quando ele estava vendo o seu filho ali crucificado. O filho que ela sabia que desde a primeira semana, primeira semana não, né? Desde quando o Espírito Santo, antes de gerá-lo no ventre, já havia declarado qual seria a missão dele. Ela sabia. Ela sabia que uma hora iria chegar. Eu não sei se você parou para imaginar a mãe Maria enxergando o seu filho Jesus na cruz. Eu não sei se você parou para pensar nisso. Pode ser que ela tenha se lembrado, pode ser que ela tenha lembrado ali naquela hora. Eu até anotei aqui algumas coisas para falar. Ela pode ter pensado sobre o primeiro dia de vida daquele menino em Belém da Judeia, quando ela dá à luz, que o coral de anjos canta no céu, que ela vai receber os pastores, que ela recebe o seu filho nos braços, ali, o Messias esperado. Não sei se ela pensou nisso, eu não sei o que passou na mente, mas era uma mãe enxergando o seu filho sofrendo na cruz romana. Eu não sei se ela lembrou, e aí a gente pode fazer aqui um paralelo, quando Maria foi apresentar seu filho Jesus no templo. Quando Maria foi apresentar Jesus no templo. Quando ela chega com José, está lá em Lucas capítulo 2, quando ela chega com José para apresentar, no 8º dia de nascido, ele seria circuncidado e seria apresentado, e quando ela chega naquele lugar, aí tinha um idoso, tinha um velho, um homem temente a Deus chamado Simeão. E a palavra nos diz que o Senhor havia falado para Simeão que ele não morreria até ele ver a glória de Israel. Deus tinha feito uma promessa para ele. Ele estava naquele dia, naquela sinagoga em Jerusalém, e naquele momento que ele, no templo em Jerusalém, e naquela hora que Maria entra com José, o Espírito Santo toma aquele homem, e ele pega aqueles meninos nas mãos, e as palavras dele, que está lá relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 29, ó soberano, como prometeste agora, pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vida de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, o teu povo. Agora eu posso morrer, porque a glória de Israel voltou. Ei, a glória havia voltado, Jesus havia chegado. 600 anos antes, não sei se você lembra da história, quando a Arca da Aliança foi roubada, foi levada, na verdade, levada, tanto faz, pelos filisteus. Quando o profeta ele morre e a sua nora dá um filho que diz
que coloca o nome de Cabô, foi-se a glória de Israel, porque a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava na mão dos filisteus. Passa anos até Davi trazer de volta, mas ele não trouxe para o templo, ele trouxe para o tabernáculo. Mas o Senhor havia dito: a glória voltará para o templo naquela hora, quando aquela criança, o Messias enviado, entra nas mãos, nos braços da sua mãe, que Simeão pega aquele menino e diz assim: a glória de Israel voltou. Jesus, a glória de Israel. Jesus, a glória do Brasil. Jesus, a glória da sua família. Jesus, a glória da sua vida. Jesus. Você pode nessa noite dizer assim: a glória do Senhor na minha vida é Jesus. É Jesus. Na minha casa é Jesus, Ele quem traz paz para a sua casa. Eu posso estar pregando para pessoas aqui que a casa está um caos. Você até chegou sorrindo por fora, mas por dentro você está chorando. É fácil dizer isso numa quantidade imensa de pessoas, mas Deus está falando com pessoas específicas nessa noite. A glória da sua casa irá ser restaurada quando você reparar o altar do Senhor na sua casa, no seu coração. A glória do Senhor. Quem sabe ela lembrou, porque Simeão, quando ele diz essas palavras maravilhosas, tem o versículo 35. No versículo 35, ele vai dizer: de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Aí ele vira para Maria e diz assim: quanto a você, se você puder botar o versículo 35 de Lucas, capítulo 2, eu agradeço. E aí Simeão vai virar para Maria e vai dizer assim: quanto a você, uma espada irá transpassar a sua alma. Na hora que Jesus estava sendo apresentado, ele vai e se despede. Quem sabe naquela hora da crucificação Maria não lembrou dessas palavras? Quem sabe quando o soldado romano com a sua lança transpassa a carne de Jesus, que ali sai água misturada com sangue, ela não lembrou? Quem sabe não foi uma espada semelhante que chegou no coração dela, porque o seu filho estava sendo entregue na cruz do Calvário, o Cordeiro sem pecado, sem defeito. Jesus ali, o Deus que se fez carne, que não pecou contra Deus. Ele tinha um corpo físico, ele tinha a sua emoção, mas a Bíblia diz que ele foi perfeito. Ele não pecou contra o Senhor. Ele não pecou porque se ele houvesse pecado, ele seria um cordeiro com defeito e não seria suficiente para o sacrifício. Mas ele foi perfeito. E porque Jesus ele foi perfeito, nós podemos tomar posse desse sacrifício na cruz, porque ele se entregou por mim e por você, irmão. Imagine, Jesus se preocupa com a sua mãe, Maria assistindo aquele espetáculo terrível, ela pode ter lembrado de tudo isso. O dia da apresentação no templo, a glória que retorna, a palavra de Simeão, mas Jesus, ele vai se preocupar com a sua mãe. Irmãos, os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, contemplando os justos e os injustos, mas os olhos do Senhor passeiam. Vim aqui e dizer para você mais uma vez que Deus conhece seu coração, que Deus sabe aquilo que você está passando, aquilo que você está atravessando. Irmão, é uma palavra de ânimo e fé para você, porque ao mesmo tempo que Ele sabe, eu creio que Ele já entregou a provisão. Eu creio que Ele já entregou a providência, o mesmo jeito que Ele escuta a sua oração. E muitas vezes nós achamos que Ele não está ouvindo, mas Ele está caminhando comigo, com você nos braços, irmãos. Olha o Deus que nós servimos. Salmo 139, se você puder projeta, Salmo 139, olha as palavras do Senhor nosso Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, tu conheces a minha jornada e o meu descanso, pois os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegou à língua, tu, Senhor, já conheces inteiramente.
Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Esse é o Deus que eu estou pregando para você. O Deus que te conhece muito mais do que você imagina, muito mais do que você conhece sobre você mesmo. Esse é o Deus do Salmo 139. Esse é o Deus dos pequenos detalhes. Esse é o Deus dos pequenos detalhes. Se eu pudesse trazer aqui mais algumas ilustrações de palavra sobre aquilo que Jesus se preocupou com a sua mãe, em outras palavras, que Deus se preocupou com tantas pessoas na história, que cuidou dos detalhes. Ainda hoje à tarde eu estava fazendo uma seleção de algumas histórias bíblicas e me chamou a atenção um pedaço da história. Sabe de quem? De José. Não José do Antigo Testamento, não José, governador do Egito, mas o José que teve a função e foi, o pai de Jesus, não o pai biológico, mas o pai de criação, o pai do coração de Jesus. Quando a gente vai imaginar a história, a maioria das pessoas, pode ser que você seja uma exceção, mas na grande maioria das histórias dos crentes que quando leem a história de Jesus, sempre José é um personagem secundário, sempre. Maria, o próprio Cristo, o principal. Sempre José fica mais afastado um pouco. Mas olha o cuidado de Deus com esse homem. Deixa eu te lembrar o cuidado de Deus com esse homem. Quando Maria ela recebe ali a visão, ela teve a visão, ela recebeu ali o anjo que falou com ela, dizendo que ela ficaria grávida, e o que seria gerado no ventre dela seria da parte de Deus. Ela teve uma conversa com o anjo. Olha como foi difícil para esse homem ouvir que a sua noiva estava grávida, e era do Espírito Santo. E ele fez e ele pensou em fazer o que a maioria dos homens faria. Assim, eu amo tanto essa mulher, que vou deixá-la em secreto, porque esse negócio, essa conversa, eu não engoli. A verdade foi essa. Amanhã eu estou indo embora, e na noite, o anjo aparece para José e diz assim: José, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que está sendo gerado dela, está sendo gerado nela, é da parte de Deus, é do Espírito Santo, é da parte do Senhor. Tem um projeto para Maria, tem um projeto para o Senhor Jesus, e tem um projeto para você. No outro dia ele desfaz todo o plano. Ele vai tomar Maria como sua esposa, vai casar com Maria, vai esperar o tempo. Jesus nasce. Quando Jesus nasce, quando Herodes, o terrível, Herodes o grande, na verdade, o grande terrível, ele vai desejar matar as crianças próximo da região que Jesus havia nascido. O anjo aí aparece a José e diz assim: José, pega o menino, tua esposa, e desce para o Egito. Ele não aparece a Maria, ele aparece a José. Ele aparece ao chefe da família, ele aparece àquele que o Senhor também havia colocado uma missão sobre a mão dele: cuidar de Jesus, cuidar de Maria, e agora ele desce ao Egito. Irmãos, olha só, eu não sei se você parou para fazer a associação. Deus vai cuidar tanto de José, porque depois que Jesus nasce, ele já casado com Maria, ele vai ter vários filhos com Maria. Jesus vai ter meio-irmãos. E dentre esses irmãos, sabe quem é que está? Sabe quem são os filhos de José? Deixa eu trazer para você. Tiago, o apóstolo que escreveu a carta, o livro de Tiago. E sabe quem é o outro? Judas, que escreveu o livro de Judas. Sabe de quem eles são filhos? De José. Olha o cuidado de Deus com esse homem. Olha o cuidado de Deus com um detalhe da vida desse homem. Eu poderia trazer outros exemplos do cuidado de Deus
sobre a vida de tantas pessoas. João capítulo 9. João capítulo 9, irmãos, é uma história fantástica. História fantástica. Jesus está chegando, eu vou parafrasear e você lê depois. Sabe qual é a história? A história de Jesus curando um cego, que ele vai mandar o cego lavar-se no tanque de Siloé. Irmão, nessa viagem eu estava lembrando disso, que passei por uma ruína, na verdade, do que era o tanque de Siloé, e um caminho que ainda está fechado aos visitantes, mas a gente conseguiu passar, que leva do tanque de Siloé até o templo. O caminho traçado por Jesus, o caminho percorrido por Jesus, o caminho percorrido por aquele homem. Porque em João capítulo 9, Jesus está chegando e tem um cego de nascença. Jesus vai fazer um grande milagre. Vendo aquele cego, Jesus vai trabalhar da forma como ele achava que deveria trabalhar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai cuspir no lodo, no barro, vai fazer ali um lodo, vai pegar aquele barro que ele cuspiu. Nossa, alguma pessoa pode dizer assim: poderia ter sido diferente? Você pergunta para ele quando chegar no céu. Vai cuspir ali no barro, vai fazer aquele lodo, vai passar nos olhos daquele cego. Olha que história fantástica. E vai dizer assim: agora vai lavar-se no tanque de Siloé. Vai lá. Vai. Imagina aquele homem, depois que recebeu aquele barro nos olhos. Olha o detalhe. À medida que aquele homem está passando a água do tanque de Siloé, que quer dizer o enviado, sobre os olhos dele, à medida que aquele barro vai saindo, na minha história e na sua também, ele está começando a ver algo mexendo, que era as águas, está começando a ver, e à medida que ele vai limpando, a vista dele vai clareando, e um cego de nascença, por obediência, por um detalhe, é o Deus dos pequenos detalhes. Ele obedeceu, e ali começa a lavar os olhos, ele começa a enxergar. E não tenha dúvida, a primeira imagem que ele vai ver daquelas águas do tanque é do seu próprio rosto, que ele nunca havia visto. O reflexo naquelas águas. Ele vai se enxergar. Ele era cego de nascença. Ele estava vendo ali as primeiras imagens. E ele ficou tão alegre, irmão, tão alegre, que João vai dizer que ele vai subir ao templo glorificando a Deus. Glorificando a Deus. E sabe qual é o detalhe? Quando ele chega no templo, era o dia de sábado, era o Shabá. Segundo a lei mosaica, ele jamais, não poderia haver nenhum tipo de cura, mas ele estava tão alegre, quando ele chega no templo, os fariseus religiosos vão dizer assim: o que foi que aconteceu com você? Foi curado? Você não pode ser curado no sábado, não. Você não pode ser curado no sábado. Quem foi que lhe curou? Ele vai dizer: eu não sei quem foi que me curou. Foi um galileu, foi um homem que fez um barro, cuspiu, botou algo no meu rosto, nos meus olhos, e eu fui, obedeci, lavei no tanque, e eu só sei que depois que eu lavei, eu comecei a enxergar, e eu estou aqui para glorificar a Deus. Todas as vezes, não vou dizer todas, mas algumas vezes que você for abençoado por Deus, não permita que ninguém venha roubar a sua alegria. Não permita que nada nem ninguém venha roubar a sua alegria. Pode ser até na igreja, pode ser dentro da sua casa, pode ser no seu trabalho. Não permita que ninguém venha roubar a sua alegria, porque foi algo que Deus fez, seja grande ou seja um detalhe. Deus te deu, Deus te abençoou. Então louvado seja o nome dele, glorifique, porque só você sabe quanto você precisava receber essa bênção num detalhe ou em algo tão grande na sua vida. Mas jamais permita que alguém venha apagar a alegria da bênção que você recebeu. Jamais. Os religiosos disseram assim: você não pode ser curado no sábado. Será que você era cego mesmo?
Será que você era cego de nascença? Chama o pai e a mãe. Chamaram o pai e a mãe. O pai e a mãe, quando foram interrogados, disseram assim: ele é seu filho? É, ele é meu filho. Ele era cego de nascença? Bom, pergunte a ele. Ficaram com medo. Ficaram com medo. Perguntaram novamente para eles: quem foi que te curou? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: que antes eu era cego e agora eu posso ver. Ponto. Antes eu era cego e agora eu posso ver. Antes eu era um embriagado, agora eu sou um homem que não bebe mais, fico aqui com a minha noção de tempo, de espaço, de tudo. Antes eu era um mentiroso, agora eu falo a verdade. Antes eu era um adúltero, agora eu sou um homem de uma mulher só. Antes eu era um cara que era 171, dava golpe em todo mundo, hoje eu sou um homem decente. Esse é o grande detalhe que só Jesus opera na vida daqueles que abrem o coração para Ele. Antes eu não tinha paz, agora eu tenho paz. Antes eu não tinha paz, agora eu tenho paz. Antes era uma pessoa vazia, agora eu sou uma pessoa totalmente preenchida, transformada, porque só o Evangelho de Jesus faz isso com a gente. Irmão, você pode dizer, você pode dar glória a Deus, porque Jesus entrou na sua vida, porque Jesus preencheu o seu coração. Esse Jesus. Esse Jesus. Aí tem um detalhe que poucas pessoas pregam sobre esse milagre. O homem que havia sido curado por Jesus chegou no templo para agradecer, foi colocado para fora. Aí o Evangelho de João, eu nem separei esse texto, mas está aqui. Evangelho de João, capítulo 9. Se você puder acompanhar comigo. João, capítulo 9. A partir do versículo 35. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem. E ao encontrá-lo, olha o detalhe. Olha o detalhe. Olha o detalhe. O cara tinha sido expulso, Jesus ouviu. Jesus tinha que voltar. Ele já tinha feito algo tão grande na vida dele. Sim ou não? Mas aí ao saber que, olha como Jesus se preocupa comigo e com você, irmão. Ele pode ter te abençoado de tal forma, mas Ele quer fazer uma obra completa. Ele quer fazer a obra completa na sua casa. Ele quer fazer a obra completa com seus filhos. Ele quer fazer a obra completa no seu casamento. Ele quer fazer a obra completa na sua saúde. Ele quer fazer a obra completa nas suas finanças. Ele quer fazer a obra completa. Ele curou. Meu Deus, que fantástico. Mas ele vai para o detalhe. Sabendo que ele havia sido expulso, ele vai encontrar o homem. E ele vai dizer: você crê no Filho do Homem? Você crê? Versículo 36. Você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é ele, Senhor? Para que eu possa crer nele. Quem é nele para que eu nele creia? Versículo 37, bora, filha. Jesus disse: você já ouviu. É aquele que está falando com você. Nossa! Eu voltei só para trabalhar seu coração, porque você estava tão alegre e você recebeu aí um caixote na sua alegria, mas eu estou aqui para dizer para você que eu que curei você, estou vindo aqui, para que você possa crer em mim, porque o maior detalhe na vida daquele homem não foi apenas ele ser curado fisicamente, foi a cura no coração. Enquanto muitos deveriam se alegrar com você por conta da religião, eles colocaram você para fora, mas eu estou aqui para dizer para você, eu sou aquele
que você precisa adorar. Eu sou aquele que estou aqui com você. Você está aqui rejeitado, mas eu estou aqui com você. Você pode ter chegado aqui rejeitada, você pode ter chegado aqui com o coração partido, mas Jesus está dizendo para você assim: ó, eu estou falando com você. Eu estou falando com você. É aquele que está falando com você. Irmão, seja boca de Deus para quem está do seu lado. Diga aí: é aquele que está falando com você. Yeah. É aquele que está falando com você. Jesus. Agora imagine, entra na história comigo. Um Galileu alto, ele deve ter visto, um Galileu magro, alto. O texto não fala que ele viu Jesus depois. Não, ele correu. Mas olha o detalhe. Jesus vai atrás dele. Jesus trouxe você aqui para que você ouvisse essa palavra, que ele se preocupa com os detalhes da sua vida. Ah, mas tem tanta coisa para que... Ah, mas, meu irmão, pequenas orações, grandes respostas. Pequenas orações, grandes respostas. Irmão, tem tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, coisas tão pequenas. Irmão, quando eu vou chegar num lugar que não tem lugar para estacionar, eu passo a primeira vez assim: Jesus, arruma um lugar para mim. Tão simples. Às vezes uma dor: Senhor, tira essa dor. Senhor, mostra qual a decisão que eu tenho que tomar. Pequenas orações, grandes respostas. Porque eu e você, nós podemos comprovar o amor do Pai. A Bíblia vai dizer assim: vede como é grande o amor do Pai. Vede como é grande, veja como é grande o amor, o cuidado. Veja como é grande o detalhe da vida. Você pode ter chegado aqui, que para você o que você veio clamar a Deus, para você é algo muito grande. Para você é a conta de energia que está lá atrasada, e você precisa que o Senhor mande a provisão. E a provisão não vai cair do céu, não. Deus vai levantar pessoas que vai te abençoar. E você vai ver que é o detalhe. Eu profetizo isso, e vai ter testemunho. Vai haver testemunho. Você pode ter chegado aqui dizendo assim: pastor, não é um detalhe que eu preciso. Estou precisando de uma cura. Precisando de uma cura. Está difícil. Minha saúde não está boa. Eu preciso que Deus intervenha. Você acabou de ouvir milagres de cura. Você acabou de ouvir. Pastor, é algo no meu coração. Sabe o que é, pastor? É porque eu fui rejeitada, carrego uma dor há anos no meu coração. Eu já disse para você que aquele homem, quando estava ali sozinho, o Senhor Jesus foi ao encontro dele. Ele já veio ao nosso encontro nessa noite. Quem crê nisso, irmão? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Sabe qual foi um grande detalhe na história de Jesus? Foi porque quando ele estava ali no Monte Caveira, que a gente vê esse monte, quando chegou a hora que ele grita para o Pai: Pai, está consumado, tetelestai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele grita, e naquela hora, aí foi a hora que a terra se fez em trevas. Aí Jesus entregou o seu espírito, ou seja, ele morreu. Quando passaram a lança, estava morto, estava com sangue. Não precisou quebrar nenhum osso das pernas. Tira Jesus, Zé Dereme até prepara
Prepara ali o lugar do sepultamento. Que fantástico, irmão. Estive lá também. Grandes indícios que é naquele lugar. Se não foi, não interessa. O que interessa é que aquele que estava morto voltou à vida. O que interessa é aquele que estava morto voltou à vida. O que interessa é aquele que estava morto voltou à vida. Ressuscitou. Não importa o lugar geográfico, o que importa é o espiritual. O que importa é o espiritual. Aquele que pode ter morrido na sua vida, o Senhor tem o poder de ressuscitar, irmão. Tem o poder de voltar à vida. E sabe qual foi? Sabe qual o grande detalhe aqui? Foi porque passou-se a sexta, sábado. Ai, irmão, que história linda. Rompeu o domingo da ressurreição, domingo de manhã. Soldados romanos que estavam tomando conta, soldados que estavam tomando conta, só viram ali o clarão, o anjo, irmão, aquela rocha que estava no túmulo de Jesus, ela tinha um selo. Ela tinha um selo do Império Romano. Foi dada a ordem para que fosse selada. E ninguém poderia tirar aquele selo, sob pena de morte. Aquela pedra estava lá no lugar e ainda estava selada. Haviam os soldados do Sinédrio que estavam ali tomando conta. Até que o anjo veio, rolou a pedra e acabou com o selo romano, e acabou com toda a pretensão humana de parar a obra salvadora de Cristo Jesus. Aquele selo do império mais poderoso da terra não significava nada diante do império do reino dos céus. Aquela palavra do homem não significava nada diante da palavra do Deus Pai Todo-Poderoso. Não tem selo nenhum. A pedra é colocada de lado, o selo é arrancado, os soldados caem, porque a glória de Deus, o poder de Deus havia chegado naquele momento. Aleluia! E o Espírito Santo que habita em você, o mesmo Espírito que habita em você, Igreja El Shaddai. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. Quem foi que chegou no domingo pela manhã para colocar ali o perfume no corpo de Jesus? Algumas Marias, algumas estavam lá na sexta-feira, mas agora ele não estava lá mais naquele sepulcro frio, ele não estava mais lá. Cadê Jesus? Cadê o corpo do meu Jesus? A Madalena perguntou: cadê o corpo de Jesus? Cadê? O próprio Jesus, ela não reconhece, porque ali Jesus está com o corpo glorificado. Ela não reconheceu o corpo, mas a voz, diga quem foi que levou. Foi o Senhor que tirou o corpo do meu Jesus. Quem foi que levou? Jesus só disse uma palavra: Maria. Na memória diz assim: Rabone, mestre, é o Senhor. Ela tinha visto o seu amado Jesus, seu Senhor, morrer naquela cruz. A notícia chegou para Maria, sua mãe, não tenha dúvida, irmão. A notícia chegou. O grande detalhe, sabe qual é? É que esse Jesus, ao mesmo tempo que eu dei tantos exemplos de pessoas que receberam milagres, receberam palavras, foram encorajadas por esse Jesus vivo, esse mesmo Jesus, sabe qual é o grande detalhe?
Ah, irmão, não tem como ser outro. Sabe qual é o grande detalhe? É que Ele trouxe você aqui para que você recebesse essa palavra e que você saísse daqui desse lugar reanimado. Sabe com quê? Sabe com quê? Esse Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu, do que aquilo que você clamou, do que aquilo que você um dia imaginou. Sabe por quê? Porque Ele continua sendo Deus, porque Ele continua operando milagres, porque Ele continua abrindo os olhos do cego, porque Ele continua a trabalhar no coração dos perdidos, que Ele continua a trazer amor àqueles que estão enlutados, porque esse Jesus é aquele que faz a grande obra, a grande manifestação dentro da nossa vida. Fique de pé.